A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, nos versículos de 1 a 34. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para as suas ovelhas, para os irmãos da igreja de Corinto, para os coríntios, de que eles podem imitá-lo. Sejam meus imitadores. No outro vídeo eu comentei com vocês que essa expressão imitadores, que sim, nós traduzimos assim, né? É traduzido assim para nós no português, significa cópias autênticas, cópias autenticadas, legítimas, originais, fidedignas, né? Ele está dizendo, eu sou uma cópia de Cristo. Eu sou uma cópia autêntica, autenticada, legítima de Cristo. Então vocês podem olhar para mim e ser meu imitador. Sejam meus imitadores, como também eu sou o imitador de Cristo. Então, vocês podem ser minhas cópias, vocês podem me imitar, vocês podem fazer como eu. Eu sou um exemplo. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho agido, vivido, demonstrado, praticado o mesmo que eu aprendi de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu ando nas pegadas, nas pisadas, nos passos de Cristo. Então vocês também podem andar nas minhas pegadas. Vocês podem também me seguir. Vocês também podem me imitar. Vocês podem olhar para mim e ver Cristo. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo. E aí, tem que ser muito crente, muito cristão, muito espiritual para tu poder dizer isso. Tu tem que ter uma vida ilibada, uma reputação, um testemunho, uma vida verdadeiramente cristã. Tu tem que ser cheio do Espírito Santo para a pessoa poder olhar para ti e ver Cristo. E a gente sabe que sim, isso é verdade, porque Paulo, ele gerou filhos na fé. Homens e mulheres que o seguiram, que pregaram o evangelho, que continuaram a missão de Paulo. 2. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Então vamos, em primeiro lugar, o próprio Paulo está elogiando os coríntios. Aí tu vai dizer, ah, que bom! Sim, é uma estratégia, é uma sabedoria, é uma inteligência, é um discernimento, tu começar pelos aspectos positivos. É muito constrangedor as pessoas te criticarem, te ofenderem, falarem mal de ti. E aí depois que esculhambaram contigo, que acabaram contigo, diz, ah, mas isso e aquilo. Teu cérebro parou, paralisou, teus ouvidos tu não consegue mais, porque tu levou tanta bordoada que tu não consegue. Então o que a gente faz? A gente começa elogiando, levantando os aspectos positivos, as qualidades, aquilo que tá bom. Tu fortalece o sujeito, o indivíduo, a pessoa. Tu deixa bem claro que tu tem bons olhos para ela, para a situação,
pode ser uma questão de trabalho na própria sala de aula, é uma prova, é um trabalho, é um caderno. Tu começa elogiando, tu começa destacando os aspectos positivos, os pontos altos. Então, o que Paulo faz aqui? Ele elogia os coríntios. E ele fala que eles lembram dele e fala que eles retêm as tradições. Aí eu tenho que te dizer uma coisa. Essas tradições não são tradições judaicas, não são tradições humanas, são as tradições da igreja. O que quer dizer isso? O que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e que os seus apóstolos começaram a ensinar à igreja. E nós vimos isso em Atos. Atos dos Apóstolos, e nós falamos que deveria ser os atos da igreja primitiva, os atos dos homens e das mulheres cheios do Espírito Santo, né? Então, os atos da igreja. A igreja foi forjada em Atos, naqueles primeiros passos ali. E quem foram os líderes? Pedro, Tiago e João, reputados como colunas. Mas estudamos que Tiago foi martirizado e depois Tiago, irmão do Senhor Jesus, também assumiu uma liderança, uma proeminência. Mas Paulo, outros também, Estevão, Barnabé, o próprio Apolo, enfim, Priscila, Áquila, vários líderes. Mas quem se destaca? Quem Deus levantou de uma forma sobrenatural e poderosa? Paulo. Então, o que Paulo fez? Ele dedicou a sua vida às tradições da igreja, a manter de uma forma fiel, fidedigna, legítima, autêntica, tudo que o Senhor Jesus passou. Passou, quer dizer, ensinou. Tudo que os apóstolos ensinaram. Então, Paulo aprendeu e ensinou. E a melhor coisa de ensinar é quando tu aprende. Porque é verdadeiro, é genuíno. Então, são essas as tradições que Paulo se refere. As tradições da igreja. Então, tu já entendeu. Ele elogiou, ele falou que eles lembravam dele, então ele reconhecia isso. Ele fala das tradições porque ele ensinou. E agora vem o 3. Quero, porém. Quando tu diz porém, é uma conjunção adversativa, que é o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Quer dizer, agora que eu já te elogiei, que eu já reconheci que tu lembra de mim, que tu segue as tradições que eu te ensinei, eu vou te falar o porém, as correções. Então, isso é uma lição para nós, hein? Tu tem um assunto delicado para falar com teu marido? Tu tem que falar com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã. Começa amaciando o pelo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Começa alisando, sabe? Sendo carinhoso, vai ganhando a confiança, vai fazendo a pessoa baixar suas pedras, suas armas, suas defesas para poder te ouvir. Porque o que tu precisa? Tu precisa de alguém que te ouça com atenção, de alguém que verdadeiramente aceite a correção. Então, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então tu pensa, ai meu Deus, por que ele me falar isso? Porque esse era um problema de Corinto, da igreja dos Coríntios. Se tu não sabe do que nós estamos falando, volta alguns vídeos e assiste, principalmente o primeiro vídeo sobre Coríntios, que a gente fala do contexto histórico, da cidade de Corinto. Então havia
divisões, facções, partidarismos, muito individualismo, muita desigualdade social, egoísmo, pessoas que se achavam superiores às outras, enfim. E aí Paulo está falando aqui sobre autoridade. E qual é a figura que ele usa? Cabeça. Cabeça. Aqui, se tu prestar bem atenção, tu vai ver que ele está usando cabeça como cabeça no sentido real, literal, e cabeça no sentido figurado, figurativo, simbólico, metafórico. Mas ambas as formas indicam poder, autoridade, supremacia, liderança, destaque. Tu tá entendendo? Então, vou repetir o versículo. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, se tu olhar para um homem do ponto de vista natural, tu vai ver que ele tem uma cabeça. Tu olha para uma mulher do ponto de vista natural, tu vai ver que ela tem uma cabeça. Então, isso é o físico, é o literal, tem uma cabeça. Só que quando ele diz que Cristo é o cabeça de todo homem, o que ele está dizendo? Que tu olha para o homem e tu vê a cabeça de Cristo? Não, que a cabeça do homem pensa segundo a cabeça de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós tivemos nossos pensamentos renovados e transformados por Cristo. Cristo é o cabeça do homem, quer dizer, Cristo é o líder do homem. Cristo é quem manda no homem. Cristo é, vamos dizer assim, o poder, a autoridade sobre a vida do homem. Tu consegue entender? Tudo bem. Aí vem a segunda parte. O homem é o cabeça da mulher. Aí, de novo, tu olha para a mulher tem a cabeça de mulher. Mas o que acontece? Sobre a mulher está o homem. Aí tu vai dizer, como assim? Vamos junto. Deus é o Pai. Cristo é o Filho. Ambos são Deus, divindade. Eles têm poder, autoridade, são o mesmo ser, têm o mesmo valor, né? Quem vê o Pai vê o Filho. Eu e o Pai somos um. Mas o que aqui está sendo dito? Que Deus está acima de Cristo. Por quê? Porque Deus é Pai e Cristo, Jesus Cristo é o Filho. Então, há uma autoridade de Deus Pai sobre Deus Filho. E aí tu vai dizer, ai, Deus Espírito Santo. A Bíblia fala que o Pai, tá, enviou o Filho. Que o Filho glorifica o Pai. Que o Pai glorifica o Filho. A gente estudou em João. Então, há um poder, há uma autoridade. E esse é o mistério da Trindade, né? Um Deus, que é três, e três, que é um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, onde é que a gente chega? Deus Pai, Deus Filho. Aí tu tem a explicação de que o homem é o cabeça da mulher. Aí, tu pensa assim, tu tem um pai na terra. A mulher, a filha, ela obedece o pai. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento. Quando a mulher casa, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se à mulher. Então, esta mulher, entre aspas, ela perde esta autoridade do Deus Pai, né?
entre aspas, vai prestando atenção para tu não te perder. Porque ela tem um pai da terra. Então, tem Deus, a gente ama Deus, mas na terra quem exerce a autoridade é o pai. Então, Deus Pai, o pai da terra, e aí depois ela tem o marido. Deixa eu ver se eu não falei besteira. Esta autoridade de Deus pro pai agora é transferida pro marido. Expliquei direitinho, será? Então, a mulher está sob a autoridade do marido. A mulher casada, né? Óbvio, a mulher casada. Por quê? Vamos ver se agora fica mais claro. Deus, Pai, ele é o criador, ele é o sustentador, o provedor de tudo que há. O Deus Pai. O Pai da terra, ele também deveria ser o protetor, o sustentador, o provedor, o teu exemplo, que te ama, que te cuida, que te ensina, teu amigo, tudo é teu pai. Ele te gerou. Quando tu casa, tu é uma mulher e tu casa, o teu marido, ele deveria ser, porque assim Deus planejou, o teu provedor. Ele vai te suprir, te proteger, dar a sua vida por ti. É o que a Bíblia diz, que o marido deve dar a própria vida pela esposa. E a Bíblia diz que o homem poderia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar, alimentar, né? Sustentar no sentido de abrigar sobre uma casa, alimentar e dar roupa, cuidar da mulher. Então isso significa saúde física, emocional e espiritual. Então vai dizer que essa figura do marido, assim como a figura do pai, não aponta para a figura de Deus. É a mesma escala de autoridade. Certo? Será? Isso é esse versículo. Olha só. Esse é o versículo. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Que história é essa de cobrir a cabeça? Porque os pagãos, lembra que Corinto, uma cidade pagã, gentia, né, gentílica, sob o Império Romano, toda aquela promiscuidade, prostituição, aquela loucura, aquela idolatria, o templo de Afrodite, tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Este é o contexto. E o que os pagãos faziam? Eles puxavam para demonstrar reverência, eles puxavam a própria roupa, faziam assim uma coisa como se fosse tipo um capuz, para dizer que eles estavam cultuando, adorando. Aí o que Paulo tá falando aqui? Que o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Então, em primeiro lugar, tu tá fazendo uma coisa que os pagãos fazem, que os gentios fazem, que não tem nada a ver, olha lá, com as tradições da igreja, com as tradições cristãs que eu ensinei para vocês. Então, vocês não podem copiar isso, tá certo aí? 5. Toda mulher, porém, lá vem o porém de novo. O que é o porém? É algo... Conjunção adversativa, é algo contrário. Então, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada, né? Ou raspada, não sei como é que tá na tua Bíblia. Então, o que acontece aqui? Ele tá comparando que um homem cobrir a cabeça é vergonhoso. E a mulher orar e profetizar com ela descoberta também é vergonhoso. E aqui nós temos que falar algumas coisas. Que a mulher, sim, ela orava, sim, ela profetizava, o homem orava e profetizava. Então, quem fala mal do apóstolo Paulo tá pecando. Porque Paulo não era machista.
Isso aí é uma interpretação errônea, é uma heresia falar que um homem de Deus cheio do Espírito Santo ia ser um depreciador, que ia tratar as mulheres de forma pejorativa, depreciando as mulheres. Não, Paulo não depreciava as mulheres. O Senhor Jesus levantou, valorizou as mulheres, destacou as mulheres nos evangelhos. Eu fiz questão de falar isso para vocês e ressaltar o tempo todo, porque é o cristianismo que começa a dar dignidade para as mulheres. É o cristianismo que eleva as mulheres ao mesmo patamar dos homens. Porque sim, na sociedade as mulheres eram, e infelizmente ainda são, desvalorizadas, são diminuídas. E Paulo está deixando bem claro que o homem ora e profetiza e que a mulher ora e profetiza. Mas o que ele fala? Qual é a honra e qual é a vergonha? Qual é a glória e qual é não sei como é que tá na tua Bíblia, o opróbrio, aquilo, quer dizer, uma coisa que é feia, que não condiz, que não está de acordo. Então, havia uma diferença. E ainda há, nós sabemos, né? Mas o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 3:28, ele afirma que em Cristo não há judeu e grego, escravo ou livre, homem e mulher, ou homens e mulheres. Nós, em Cristo, somos um. Somos salvos, somos justificados, somos perdoados, somos santificados, somos libertos, somos nova criatura. Nascemos de novo em Cristo. Então não tem essa de homem e de mulher. O próprio Paulo elogiou inúmeras mulheres em Romanos, e nós temos esse vídeo no canal. Também destacou, sei lá, exaltou, valorizou Febe. O capítulo começa falando sobre Febe, que era, acredita-se, né, uma diaconisa, alguém que servia, que era uma referência da igreja, a própria Priscila, enfim. Tudo isso eu tenho que falar antes para depois que a gente começar a ler, as pessoas não ficarem chocadas. Então, o que acontece aqui? Paulo está falando do homem e da mulher, mas é o casamento, é o marido e a esposa. Então, assim como Deus Pai e Deus Filho são Deus, o homem e a mulher são seres humanos que Jesus morreu por eles. Mas no casamento há uma diferença nos papéis, nas funções e na autoridade. E neste capítulo, Paulo está tratando do culto público, do culto coletivo, do culto cristão, das pessoas numa assembleia, numa reunião. E ele está deixando claro como que deve ser a tradição da igreja, das igrejas, né? O homem, então, ele ora e profetiza com a cabeça descoberta, e a mulher ora e profetiza com a cabeça coberta. 6. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Vou parar aqui. Então, isso é o que Paulo está explicando, que há uma diferença na autoridade. Assim como o Pai, Deus Pai, tem autoridade sobre Deus Filho. O homem, no casamento, tem autoridade sobre a mulher. E aí, olha que interessante. A mulher casada,
para honrar seu marido e para deixar bem claro que ela é casada, ela deveria cobrir a cabeça, certo? 10. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então, o que a gente começou estudando sobre a cabeça? E aí eu expliquei para vocês que isso é autoridade. Aí ele fala, aqui nessa tradução que eu tô lendo, ele fala sobre um sinal sobre a cabeça. As traduções mais antigas falava véu. Não sei como é que tá na tua Bíblia aí. O que diz na tua Bíblia? Véu? Então, a Bíblia fala em véu. O véu que separava o santo do santo dos santos. O lugar santo do lugar santíssimo. Havia um véu. A gente lembra que quando o Senhor Jesus morreu, né? O véu rasgou de alto a baixo. Então, o que a gente entende sobre este véu? Que, como eu disse, aqui está traduzido como um sinal, como algo, um pano, um lenço, algo sobre a cabeça. Que há uma autoridade, sim. Há uma cobertura espiritual, sim. Há uma forma de honrar o marido, sim. E há uma forma de envergonhar o marido. Então, isso é um sinal, é uma honra. O que a gente usa hoje para dizer que tu é casada ou que tu é casado? A gente usa uma aliança. A maioria das pessoas usa uma aliança. É o mais comum. Para que todos saibam que aquela mulher é casada, né? Que aquele homem é casado. Mas naquela cultura bastava que ele soubesse que aquela mulher era casada. Então, é esse o sinal. Quer dizer, o que tá dizendo? Eu sou casada, mas eu tenho uma autoridade. Eu tenho uma cobertura espiritual. Eu tenho alguém que me ama, que me protege, que me cuida, que está zelando por mim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Que no culto público, na reunião dos santos, a mulher testifique, testemunhe, mostre que ela tem um marido, que ela tem esta cobertura espiritual, essa autoridade espiritual. E quando ela tira o véu, tira esse sinal, ela tá envergonhando o marido. É como se ela estivesse dizendo, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, na minha cabeça quem manda sou eu não sei o que, Dá pra entender? É uma honra, na verdade, é uma forma de honrar. Então, a mulher casada, ela tem alegria, tem um orgulho positivo de que todos saibam que ela é casada, de que tem um marido, né? Uma autoridade sobre a vida dela, uma liderança sobre a vida dela, certo? E Paulo não tá falando das mulheres em geral, porque as mulheres em geral, elas eram ativas na igreja, elas eram líderes. A gente viu a história de Priscila. O que ele tá falando é da mulher casada, é da relação marido e mulher, do casamento, da importância desse respeito, dessa honra, desta glória, que também algumas traduções mais antigas, de novo, não sei como é que tá na tua, falava glória. Outras falam honra, certo? Estamos juntos aqui. Aí eu vou pro 11, vamos voltar um pouquinho, né? Porque eu li tudo corrido. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, o que tu já prestou atenção aí? No 11 tem esse todavia, que é a mesma coisa que porém, que é a mesma coisa que mas. Quer dizer, então, ele explica isso e depois ele diz, todavia, quer dizer, no Senhor não é assim.
Eu tô explicando como é que é no casamento. Tô explicando que quando a mulher casa é assim, que quando ela tem um marido é assim, mas no Senhor, na igreja, homens e mulheres, não tem isso. Ó, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque nós somos um, nós somos irmãos, nós somos salvos, nós vamos viver a eternidade juntos. Não tem isso. Não tem. Lembra que eu falei? Não tem a ovelha gorda, a ovelha magra, não tem a ovelha que tá correndo, pulando e a outra que tá com a perninha machucada. Não. Todos nós somos ovelhas e o pastor cuida de todos. Deus tá com todos. Deus tá conosco. Homens e mulheres. 12. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. É como se Paulo dissesse, fica, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. E ele retoma esse assunto em algumas outras ocasiões, certo? 13. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quer discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele está falando o seguinte, a explicação é essa, a justificativa é essa, a interpretação é essa é a revelação. Tu quer discutir, tu quer contender? Não vai conseguir, porque a gente não tá querendo brigar, nem discutir, nem questionar nada disso. É assim que Deus fez e é assim que é. Deus tá se revelando, né, através da sua palavra e dando este exemplo de autoridade, de hierarquia, de liderança, de destaque, certo? 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então, o que Paulo tá falando? Pode ver que desde o início ele tá falando sobre isso, sobre o culto, sobre o comportamento, a forma como os coríntios se portavam em público. 18. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Por quê? Porque a gente já estudou os outros capítulos e viu que sim, era verdade. A questão não eram as mulheres no culto. A questão eram as divisões, eram os partidarismos, eram as, eu falei, as panelinhas, os grupinhos dos poderosos, dos ricos e os outros que tinham dificuldades, né? E agora ele está falando de que as pessoas são individualistas, né? Elas são egoístas, elas não consideram os outros. 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente só aprende com a maturidade. Que às vezes é necessário, olha só o que eu vou falar, o escândalo para revelar quem é de Deus e quem não é. Às vezes é necessário uma divisão, um levante, para tu ver quem é que é o rebelde. Que nem eu falo, o que Judas fez? A traição, né? Eram 12, mas um era traidor. Então a perseguição revela quem é fiel e quem é traidor. Então o que Paulo está dizendo isso? Que esses partidos, essas divisões mostram quem são as pessoas. 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então, agora nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, a celebração da ceia. Agora, te prepara.
Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Tu consegue entender o que Paulo falou? Então, é a ceia do Senhor. Sim, é uma refeição, né? Mas é sagrado, é um sacramento, é algo espiritual. E para eles era uma refeição, um banquete, uma comida. Então, o que ele está dizendo? Tem uns que ficam com fome e tem outros que se embriagam. Aí vem aquela história também, que as pessoas não querem colocar o vinho porque vão se embriagar. Mas se eles se embriagavam é porque era com vinho. Claro, a maioria das ceias é com suco de uva, né? Até porque as crianças, adolescentes, jovens participam. Mas naquela época não era assim. Então, o que Paulo está dizendo? Se embriaga. Por que se embriaga? Porque bebe uma bebida que contém álcool e bebe demais, porque é embriagado. Fica embriagado, tipo, é bêbado, entendeu? E o outro fica faminto, fica com fome. E o nome diz qual é? Carnalidade, egoísmo, falta de educação, enfim. 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Olha-se, Paulo pergunta. Vocês não têm casa onde vocês possam comer e beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Porque tem isso, gente. Como era aquela igreja que a gente estudou lá de Atos? Que eles vendiam as propriedades, que eles estavam sempre juntos, unânimes, partiam o pão, ninguém tinha falta de nada. Como é que aquela igreja primitiva, santa, virou isso? Pensa! Como que aqueles primeiros cristãos olham para uma situação dessas? E aí Paulo pergunta: mas vocês não têm casa? Vocês estão envergonhando a igreja. E estão envergonhando o irmão, que é pobre, que é humilde, que não tem nada para trazer. Então aquele que tem muito, o que ele tinha que fazer? Dá para quem não tem, dá para quem tem pouco. E não fazer um grupinho lá só dos que comem, dos que têm dinheiro e deixar o outro envergonhado, desprezado. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o evangelho. Tá entendendo? Havia na ceia do Senhor uma diferença notória, escandalosa entre ricos e pobres, entre aqueles que tinham muito e aqueles que não tinham nada ou quase nada. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nós diríamos aqui, é bem capaz, não tem como, de jeito nenhum. Nisto, certamente não posso elogiá-los. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então, de novo, olha o Paulo lá que disse: eu sou imitador de Cristo, eu sou uma cópia autêntica e autenticada. Vocês podem me imitar, vocês podem ser cópias minhas, eu estou ensinando vocês. Então ele diz: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também entreguei para vocês. Tudo que Deus me deu, me abençoou, eu reparti, eu compartilhei com vocês. E aí vem um versículo que a vida inteira o Espírito Santo falou comigo, muito forte, que talvez tu passa batido, tu nem presta atenção. Olha só, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. O que me chama a atenção é que por, sei lá, muitos anos o Espírito Santo me mostrava e eu não conseguia entender. Como eu falei aquela vez do filho mais velho, passagens da Bíblia que tu fica com aquela sede de querer entender, de querer... Tem algo mais ali que tu ainda não recebeu a revelação. E aqui Paulo diz, ó,
que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou um pão. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Sabe o que quer dizer isso? No momento mais difícil, na maior crise, na hora da angústia, da dificuldade, da solidão, da perseguição, ele pegou um pão. O que quer dizer isso, gente? Que no teu momento limite, no teu pior momento, é a hora em que tu vai ter que alimentar. É que de ti vai sair alimento. É que tu vai poder abençoar outros. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão. É assim que eu interpreto esse texto. O que é a ceia do Senhor? É eu sentar à mesa com Cristo. Mas porque Cristo me convidou. Porque Cristo me deu as vestes. Porque Cristo reservou um lugar para mim junto com Ele. Porque Cristo me salvou, me curou, me libertou, me justificou, me santificou. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, neste momento em que tu acha que é o pior, é que tu vai alimentar muitos. É dali que vai sair teu testemunho. É daquela dor que vai brotar a cura. É daquela morte que vai vir a ressurreição. Tu entende? Eu sempre ficava pensando, na noite em que foi traído, o que isso tinha a ver? É assim que tu tem que fazer. Tu tem que ler a palavra de Deus com sede, com fome e ficar pedindo pro Espírito Santo te explicar. Lê e fica pensando, pode ser que na hora tu não receba a revelação, mas ele vai, porque ele vai ver teu coração que tu quer entender, que tu quer essa pérola de grande valor, tu quer esse tesouro, tu quer essa preciosidade. E aqui temos uma preciosidade. Na noite em que foi traído. Vou começar de novo porque eu acho muito lindo e perfeito. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse. Então, tendo dado graças. Isso também. O próprio Paulo diz, ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Eu sei ter fome e eu sei ter fartura. Eu sei viver na escassez, mas eu sei viver na abundância. Eu sei ter amigos, ser feliz, ser amado, mas eu sei ficar sozinha, presa, perseguida. Paulo aprendeu a dar graças, a ter contentamento, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu. Quer dizer, tu tem que dar para os outros o que tu recebeu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, lá no início do capítulo, as tradições da igreja cristã, né? Memória de mim. A gente tem que fazer tudo em memória de Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Que morte do Senhor é essa? É o sangue que nos purifica de todo o pecado. É a morte que nos salvou. É a ressurreição de Jesus. Como é que ia ter ressurreição se ele não morresse? Ele tinha que morrer para poder ressuscitar e assim nos salvar. 27. Por isso, aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, quem comer o pão ou beber o cálice. A gente viu no outro capítulo de que eles tinham essa prática cultural da sociedade de participar dos banquetes lá do templo pagão. E aí depois iam na casa de Deus e iam para a igreja tomar ceia. E a gente viu que isso aí é abominável, né? Paulo fala, mesa de demônios, né? Então aqui tá falando, ó, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Isso aqui, outra coisa que mexia com a minha cabeça, porque a Bíblia tá dizendo claramente, ó, cada um examine a si mesmo. Não sou eu que vou te examinar, não é tu que vai me examinar, não é o pastor, não é o líder religioso, não é. É tu que vai te examinar. Tu tem consciência? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu vai te examinar. E aí o que tu vai fazer? Tu vai comer do pão e beber do cálice. E eu via irmãos que queriam, olha eu, né? Mas que a justificativa é que eles não podiam tomar ceia, entendeu? Aí eu pensava, mas a ceia não é para tu te arrepender? Não é para o sangue de Jesus te purificar? Aí eu me lembrava de Pedro e de Judas. Porque Judas não acreditou que Jesus podia perdoar. Não acreditou no sangue. Não acreditou em nada. Preferiu, né? E Pedro chorou amargamente. A gente já falou sobre isso. Se arrependeu. Então a ceia do Senhor é a morte. É o corpo e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos lava, que nos limpa. É só o sangue. Então, se eu estou em pecado, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa, eu tenho que pedir perdão. É a hora de pedir perdão, de chorar, de se humilhar, de suplicar, sabe? Tu tem que se arrepender do fundo do teu coração e comer do pão e beber do cálice. Então, que cada um examine a si mesmo, que cada um se examine e assim coma do pão e beba do cálice. Não caia em engano, porque a coisa mais importante para nós é participar da mesa do Senhor Jesus. É ter esse sangue sobre a nossa vida, que nos limpa, que nos purifica, que nos faz alvo, branco, né? Mais alvo do que a neve. A gente cantava. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, isso não tem nada a ver com o outro versículo. Outro versículo tu já te examinou. Então, tu já tem discernimento. Tu te examinou. O Espírito Santo já te convenceu do pecado. Já te constrangeu. Então esse versículo está querendo dizer daquele que é do oba-oba. Aqueles que estão brincando, que acham que aquilo ali é uma refeição, é um pão e um cálice, entende? Que é algo físico. Não, é sobrenatural. É espiritual. É poder de Deus. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, quem fica fraco e doente e morre, porque os que dormem é uma palavra para morte, para que morreu, não é o que examinou e comeu o pão e bebeu do cálice, é o que comeu e bebeu sem discernimento. Esse é que trouxe juízo para si. Ai, que tu possa ler o que eu tô lendo e entender. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, é o que eu tô dizendo. O amor de Deus por nós é que nos corrige.
que nos disciplina, que nos instrui, para que a gente possa, entendeu? Participar da ceia do Senhor. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. O que a gente aprende com este capítulo incrível? Assim, ó, doutrinário, desculpa, de Coríntios. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Tudo vem de Deus. Amém.